Imóvel com vários proprietários. É possível vender se um dos coproprietários não concordar? Estamos com um caso bem interessante. 4 irmãos receberam imóvel do inventário de seus pais e na época optaram por obter renda alugando esse imóvel ao invés de vendê-lo. Então, na matrícula do imóvel, os 4 constam como proprietários, ou seja, o imóvel é uma coisa indivisível. Então, na prática, é como se eles fossem sócios e cada um tem direito a 25% do imóvel, mas isso é só a fração ideal e não a 25% da parte física do imóvel. Tendo em vista que, por ser indivisível, pelo menos formalmente, não há como atribuir um cômodo específico a um irmão ou ao outro. Todos são proprietários do todo na proporção a que cabe a cada um na matrícula do imóvel. Então, nesse caso, eles acabaram, após algum tempo, optando por vender esse imóvel, já que viram que não compensava muito alugar. Quando dividia o valor do aluguel recebido pelos 4 e descontava-se o imposto, sobrava muito pouco. Então, eles optaram por vender esse imóvel. Conversaram entre si e todos foram de acordo. Algum tempo depois, apareceu um interessado e que ofereceu R$1 milhão por esse imóvel. De última hora, um dos herdeiros desistiu da venda e disse que ia morar no imóvel e não queria mais que ninguém vendesse. Nesse caso, o que fazer? Existem 2 soluções para esse caso. A primeira delas é notificar o coproprietário, notificar esse irmão para que ele tenha ciência da venda e, caso queira, exerça o seu direito de preferência. Como coproprietário, ele tem o direito de preferência. Então, em igualdade de condições, ele vai poder adquirir aquele imóvel em detrimento desse terceiro, ainda que o terceiro tenha ofertado aquele valor primeiro. Então, se o imóvel foi avaliado e vendido a R$1 milhão, esse herdeiro ele tem 250 mil correspondendo à sua parte. Então, para que ele fique com o todo do imóvel e exerça seu direito de preferência, ele vai ter que pagar R$750 mil, ou seja, 250 mil a cada um dos irmãos. Ocorre que na maioria dos casos em que isso acontece, o irmão ou o coproprietário que está tumultuando a questão não tem o dinheiro para comprar o imóvel. Então ele faz isso muitas vezes para tumultuar a situação e impedir que os outros vendam para eventualmente receber algum benefício que não receberia se fosse haver a divisão em igualdade de condições. Nesse caso, é importante que você reforce a notificação extrajudicial, demonstrando que ele tem o direito a exercer a preferência, mas caso não exerça, o imóvel será vendido. Ou, caso ele não assine a venda também, que poderá haver implicações legais, poderá haver o ajuizamento de uma ação contra ele, o que vai agravar ainda mais o seu prejuízo. Então, a notificação extrajudicial ela vai ser a preparação da segunda solução. E a segunda solução é justamente essa, é uma ação de extinção de condomínio. Como eles são coproprietários de um todo indivisível, então essa copropriedade ela é tida pelo Código Civil como regime de condomínio. Todos são proprietários do todo, havendo apenas a divisão da fração ideal. E para que seja extinto esse condomínio, basta que apenas um queira. Poderiam ter 10, 12, 15 proprietários, mas apenas um querendo extinguir o condomínio. Se não houvesse intenção de compra pelos demais coproprietários, seria possível extinguir o condomínio judicialmente. Então, ajuiza-se uma ação de extinção de condomínio em que esse condômino insatisfeito pede a liquidação do bem. E aí os demais coproprietários podem adquirir a parte dele, podem vender a um terceiro, mas se não houver nenhuma dessas 2 saídas, o que vai acontecer vai ser o juiz determinar a venda através de leilão judicial, extinguindo de vez o condomínio e a relação entre aquelas partes e dividindo-se o dinheiro na proporção a que cada um faz jus de acordo com a sua fração ideal. Essa é uma solução que costuma ser bem traumática, especialmente para aquele coproprietário que estava tentando travar o negócio e não deixar que ele fosse à frente. Apesar de traumática e sempre ser mais recomendável se fazer a primeira saída, que é a resolução amigável, a composição amigável, não sendo possível, essa vai ser uma ferramenta extremamente útil e eficaz para quando os coproprietários quiserem vender o imóvel e apenas um deles estiver criando todo esse embaraço que poderia ser resolvido de uma forma muito mais tranquila. Existe mais uma solução que deve ser pensada no momento em que todos estiverem em paz, todos estiverem de acordo, que é fazer uma holding patrimonial e integralizar os imóveis nessa empresa. Eu digo isso porque o condomínio ele é muito frágil. Basta que um dos coproprietários não queira mais o condomínio,
que seja possível a extinção desse condomínio em juízo. E também, havendo esse imbróglio, esse impasse na venda do imóvel, na autorização, vai ser preciso acionar o judiciário. Em uma holding patrimonial, vocês podem estabelecer, por exemplo, considerando que há também 4 irmãos, podem estabelecer que para vender ou comprar algum ativo é preciso a votação com um quórum de 75% votando favorável. Então, 3 desses 4 irmãos teriam que votar favorável para vender ou comprar o imóvel. Ainda que um não queira, é possível seguir a venda sem maiores problemas, já que há um quórum específico para aquele tipo de transação no contrato social ou no acordo de sócio, o que torna bem mais flexível para a família, além de outros benefícios que a holding traz, como uma sucessão organizada, uma proteção patrimonial maior e economia tributária. Mais à frente eu trarei um vídeo falando sobre esses benefícios, mas a princípio é importante que você entenda que essa é uma solução para esse tipo de caso. Pense bem, quando estiver no momento do inventário, que vocês forem pegar esse imóvel, esses imóveis, esses bens, se vale a pena fazer dessa forma, mas o mais recomendável mesmo é fazer enquanto os seus pais estiverem vivos, que aí vocês conseguem trazer, além dessa questão da governança e da proteção patrimonial, conseguem organizar a sucessão e também economizar com o ITCMD. É importante que vocês coloquem isso em pauta na família de vocês. Outro ponto interessante é o que fazer se o coproprietário for lesado. Digamos que esse irmão dissidente ele tenha vendido a sua parte, os seus 25%, a um terceiro que se interessou na compra, mas não tenha ofertado aos demais coproprietários. Então, com isso, houve uma lesão clara ao direito de preferência desses coproprietários. Mas o que fazer? Nesse caso, os coproprietários vão ter 180 dias a contar da ciência da alienação para adquirir em juízo esse bem. Então, eles vão ingressar judicialmente e vão depositar o valor da aquisição daquela parte, daquela cota à parte. E aí, com isso, eles vão poder exercer o seu direito de preferência. Mas digamos que desses 3 coproprietários, mais de um tenha interesse em adquirir, que 2 tenham interesse. Então, existe uma hierarquia nessa prioridade, nesse direito de preferência. Em primeiro lugar, ficam aqueles casos em que o condômino, que o coproprietário fez mais benfeitorias no imóvel. Não havendo benfeitorias ou havendo empate, fica para quem tem a maior parte daquele imóvel. Havendo empate ou então igualdade de condições, o terceiro requisito vai ser todos os coproprietários que quiserem adquirir aquela parte vão poder adquirir. Então, se 2 têm interesse em adquirir esses 25% que estão sendo vendidos, cada um desses 2 vai ter que pagar R$ 125 mil, que equivale a 250 mil, que é o valor da parte vendida, e vai ficar também com 12,25% daquela cota, acrescendo aos seus 25% e ficando assim com uma cota maior do que aquele outro coproprietário que não se interessou por adquirir essa parte que estava sendo vendida. Essa é uma questão espinhosa, mas que traz possíveis soluções em que podem ser mais ou menos traumáticas dependendo do caso. Todavia, ainda assim não vai impedir que você venda o seu imóvel, ainda que um dos coproprietários não concorde. Então é importante que você tenha ciência disso no momento de realizar a venda e, se for necessário, use a ferramenta. Mas aí, vendido o imóvel, resolvida toda essa questão, surge um novo problema, chamado Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital. O Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital ele é a diferença, ele vai ser aplicado entre a diferença do valor de venda ao valor de compra. Então, se você vendeu por 1 milhão, mas comprou aquele imóvel por 600 mil, você vai pagar um ganho de capital sobre esses 400 mil, que em tese é o seu lucro. Se você quer entender como é que calcula esse imposto e como é que faz para ter uma redução desse imposto, assista esse vídeo que eu deixei aqui na tela.